na Argentina, trabalhou nos Estados Unidos e agora ele dirige um setor aqui, setor 64, né, pastor? Parque Novo Mundo. Está dirigindo aqui, perto de nós, inclusive, né? É uma alegria recebê-lo aqui nesta noite, que Deus possa abençoá-lo. Muito obrigado. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Permita-me fazer uma inversão. Quem aqui não conhecia o pastor Arnaldo Mendonça, levante a mão. Está vendo? O número é bem maior. Não perderam nada. Sem mais delongas, pensando em toda essa história da qual eu faço parte, me sinto parte dela, e não só da história da igreja em Guarulhos, conheci lá desde do pastor Antônio Grutkovski para cá apenas, e pastor Clementino, o que falar? Meu paizão, cuidou de mim quando era jovem, me puxou muito a orelha, me ensinou, com essa paciência que ele tem. Muitas pessoas veem essa gentileza, essa cordialidade, essa paciência dele, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes gentileza não significa falta de firmeza, e isso não lhe falta. Homem firme. Sua família, minha família. Conheço desde o lado de dentro o crescimento, saudosa irmã Ide, do meu coração. Sou grato a Deus por estar aqui participando desse momento tão importante. Ver esse templo majestoso, que o Senhor lhes deu o privilégio de cultuar. Estive aqui durante a construção, ainda o acabamento estava feito, e o pastor Clementino me fez um tour completo aqui na igreja, cada canto, e foi dizendo, isso aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, isso aqui vai ser o outro. E eu falei, amém, já estava levantado, glória a Deus. Um sonho de todos os pastores que passaram pela Nilo Peçanha, todos, porque desde que eu me lembro por gente, aquele templo já era pequeno para Guarulhos. E ninguém via possibilidade alguma de ver ou ampliação ou uma mudança como essa. Ninguém podia vir. Mas o Senhor um dia trouxe para cá um Neemias. E Deus colocou nas suas mãos esse trabalho e na mão dos obreiros, que ele reconhece. Isso é uma das coisas mais lindas do pastor Clementino, é reconhecer o trabalho de cada um daqueles que estão ao seu lado. Isso eu sou testemunha disso, graças a Deus. Só me resta uma palavra, pastor, sem mais delongas: gratidão por estar aqui na abertura desse 75º aniversário dessa igreja. Eu tenho até dificuldade, me enrola um pouco para falar, mas graças a Deus. Meus irmãos, quase mudei o texto por causa da hora. Mas vocês não olham o relógio essa hora não, né? Já me avisaram, irmãos, que esse culto aqui nunca termina depois da meia-noite. Certo? Portanto, não se preocupem. Não, mas veja bem. Antigamente eu ia pregar em algum lugar por aí, né? E chegava lá e perguntava ao pastor, quanto tempo posso pregar? Ele dizia, fique à vontade. Para falar isso para mim é um problema, né? Fique à vontade. Até que um dia eu cheguei em uma igreja, mais ou menos em estilo pastor Clementino, e perguntei, até que horas eu posso pregar? Ele falou assim, fique à vontade. Deu 10 horas, o povo, ó. Aí eu já fiquei mais esperto e agora eu pergunto, que hora termina o culto? Então já descobri que nunca é depois da meia-noite. Abra comigo, por gentileza, a irmã que cantou, cadê ela, cantora? Ela começou a dizer para mim, através do cântico dela, que esta era a palavra. O grupo que cantou agora selou dizendo, esta é a palavra. Eu disse até ali para o pastor Léo, falei para ele, eu vou mudar o texto, porque eu não tenho tempo para falar. Ele falou assim, não mude. Então, se der tudo errado aqui, a culpa é dele. Amém? Primeiro livro de Samuel. Eu gostei de pregar no texto, irmãos, que é a inspiração, e que foi, mas o Senhor colocou tão forte no meu coração que falasse sobre isso essa noite. Recebo em nome de Jesus. Capítulo 1 do livro de Samuel, eu já vou lendo, para nós ganharmos tempo. Vocês conhecem a história. Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, irmãos, filho de Zuf. Você vai colocar nome bíblico do seu filho, não escolha desses não, que Zufinho ele vai sofrer bullying a vida inteira. Muito bem, filho de Zuf Efrateu.
E esse tinha 2 mulheres. Aqui começa o problema. Tem gente que não sabe o trabalho que dá uma, 2. O nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele, o que, irmãos? Amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O restante da leitura vocês fazem em suas casas, se desejarem. Até aqui, meus irmãos. Apenas um pequeno contexto, que pensemos nisso, né? Ele tinha 2 esposas, isso era natural naquele tempo, porque o assunto era procriar e encher a terra. Só quero lhes avisar que a terra já está cheia. Mas esse é um costume que até hoje, nos países do Oriente, se leva adiante. Não só em países orientais, senão que em alguns outros de uma forma um pouco diferente, que é a tentativa de fazer uma família ou ser um patriarca, esse sistema patriarcal. Era muito importante para eles. Um homem casava-se com uma mulher e a grande missão daquela mulher era ter filhos, muitos filhos. E procurava-se fazer um ambiente muito agradável nas casas para que esses filhos homens trouxessem as suas noivas, casadas agora, para morarem com eles e ali procriarem. As filhas, que os genros viessem morar ali. E assim esta família, que era apenas um chefe de família, dependendo da sua possibilidade, ele fazia desse contexto, um contexto muito agradável, e essa família ia crescendo. Os homens que tinham possibilidade, eles podiam sim ter uma segunda, uma terceira, uma quarta mulher, quanto desejassem. Mas ali havia um código de ética. O código era esse, que cada mulher que adentrasse aquela família, ela se faria como irmã da primeira, ou a primeira irmã da segunda, ou da terceira e da quarta, ou seja, que elas deveriam conviver como irmãs. Porque o grande objetivo era fazer daquela casa um ambiente muito feliz, muito agradável, para que ninguém quisesse deixar aquela casa. Porque de uma família se tornaria uma aldeia, de uma aldeia poderia se tornar um povo, de um povo poderia tornar-se um chamado reinado. Existem algumas famílias que a gente olha no Velho Testamento e vê o rei de tal lugar, o rei de tal lugar, a gente pensa que é rei de um país como o Brasil, como a Argentina, como... Não, era apenas uma família que cresceu muito, e esse homem, então, ia subindo de status até ser o rei daquela grande família, não é? Então, esse é o grande objetivo. E quando Eucana, então, decide se casar com Ana, ele tinha essa esperança, que essa mulher produzisse muitos filhos. E o dela, a mesma coisa. Se hoje é importante, e é importante para uma mulher ter filhos, naquela época, irmãos, era imprescindível. Não era só importante, era imprescindível. Ela tinha que gerar filhos e muitos filhos para o seu marido. Essa era a grande missão de uma mulher. Só que Ana vem para o convívio com Eucana e ela não tem filhos. A madre era cerrada. Ela não tinha filhos. A Bíblia até diz que Deus havia feito isso. Pois bem, não é nessa questão que nós vamos entrar hoje. Ela apenas não tinha filho, era estéril. E não tinha filhos, e para Eucana era muito fácil, porque era permissível naquela época, que ele repudiasse essa mulher por esse motivo. Porque, afinal de contas, para que serviria essa mulher para ele? Ele poderia ter adotado ou procurado por Penina e rechaçado Ana. Mas ele não o fez. E nós sabemos a razão. Por quê? Porque ele a
amava. Conclusão, Penina, quando veio para aquela família, ela veio como a outra. Ali começa o grande problema. Ali começa o grande problema nessa família. Essas mulheres que tinham como dever serem como irmãs. Penina veio para aquela casa, para aquela família, e isso não aconteceu. Senão que ela sentia o que muitas mulheres sabem bem o que é, e alguns homens, se forem casados. Uma coisinha chamada ciúmes. Uma mulher ciumenta e com sangue no olho é pior do que uma ursa defendendo seus filhotes. Tenham cuidado, varões. Aqueles que ainda não são casados, levem esta mensagem, tá bem? E essa mulher enciumada, porque imagine o trato entre uma mulher que apenas estava ali para procriar e a outra a quem aquele homem amava. Era diferente. Chegava em casa, o primeiro boa tarde, o primeiro boa noite, o primeiro beijo, o primeiro abraço, a primeira palavra, era dirigida a quem? A quem ele amava. E Penina, sentindo aquela situação, disse, eu não vou deixar isso assim. E ela então começou por trás, na sua maneira ardilhosa, muita gente não sabe, enquanto não se casar, de verdade, tiver assim, comunhão com esse ser chamado mulher. Com a sua maneira muito ardilhosa, ela começa a trabalhar de um jeito provocativo com Ana. Por quê? Porque, veja bem, ao descobrir as coisas sobre Ana, ela foi descobrindo que a grande tristeza da vida dela, ela revelou, não é? Era isso, não ter filhos. Essa era a grande angústia do coração dela. E ela contou para alguém. Quem foi esse alguém? Foi para Penina. Compartilhou. Minha irmã, minha amiga, mulher como eu, vai me compreender. Só que essa mulher, por conta do ciúme, ao invés de ser uma força para aquela mulher, disse, eu vou tirá-la do meu caminho. Irmãos, isso já é uma grande lição para nós, não é? Que às vezes temos nosso melhor amigo, que veio importado dos Estados Unidos, the best friend, melhor amigo, melhor amiga, e muitas vezes para o melhor amigo, a melhor amiga, a gente vai e abre todo o coração, conta toda a nossa história. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com o melhor amigo, com a melhor amiga. Porque ao revelar todo o seu coração e abrir todo o seu coração para essa pessoa, entregar em suas mãos, ela tem também nas mãos dela a tua vida. Se essa pessoa um dia de amigo se torna não amigo, no mínimo isso. E o pior, se tornar inimigo, tem você nas suas mãos. Porque conhece todos os seus problemas, suas fraquezas, suas frustrações, conhece e vai saber lá o que essa pessoa pode fazer com isso. Então tenha cuidado com isso. Nosso amigo verdadeiro tem um nome: Jesus. E ele disse, nos ensinou isso: quando você tiver algum assunto íntimo a tratar, entra no seu quarto, feche a porta e ali derrame a tua alma, porque esse jamais te trairá, esse jamais te decepcionará. Então o primeiro cuidado que nós devemos ter é esse em nossas vidas. Hoje muita gente tem amigos, tanto é que as redes sociais recebe como amigo, quer ser seu amigo, quer ser seu contato, quer ser seu amigo. E a gente começa a ficar amigo de uma pessoa e às vezes interagir com ela, e começa a ser excessiva essa interação. A gente não sabe onde isso pode chegar. E a gente, como crente em Jesus Cristo, supõe que aqui é a maioria, sabe disso, que nós temos o inimigo das nossas almas que procura uma maneira de fazer a nossa vida infeliz, enquanto Jesus propõe para nós o começo do nosso céu na terra. Mas ele procura que a nossa vida seja um inferno. Porque ele é Senhor do inferno, ele é Senhor no inferno, ele é Senhor para o inferno. Jesus é Senhor no céu, para o céu, do céu. E ele quer para nós céu. Mas às vezes nós desviamos o nosso olhar, nosso pensamento e depositamos a nossa confiança em uma pessoa que não é Jesus. Se você tem uma necessidade, meu irmão, de um grande amigo, você já tem, é Jesus. Se você, minha irmã, ou moço, seja quem for, alguém perguntar, você não tem um homem que você tem? Sou apaixonado por ele, quem é? Jesus. Apaixone-se por ele, ame-o, viva com ele, fale com ele, conviva com ele. Ele é maravilhoso, ele nos ouve, ele tem paciência profunda para nos ouvir, tempo suficiente para nos ouvir. Irmãos, Jesus falava muito, suas mensagens começavam cedo, de madrugada, bíblico.
Os homens ainda estavam lavando as redes, vinham da pescaria, ele já estava falando, pregando. Tarde da noite ele estava pregando, o dia inteiro pregando. Mas quando ele tinha que parar para ouvir 12 horas de história de uma mulher como aquela do fluxo de sangue, 12 anos de história contada por uma mulher, que vem contando a história desde a concepção. Quando eu nasci, antes de eu nascer, e vai contando toda a história para Jesus, com Jairo sacudindo o braço dele, dizendo: vamos para minha casa que minha filha está morrendo. E Jesus: eu preciso ouvir esta mulher. Oh, coisa linda. Jesus ouve os seus 12 anos, com todos os detalhes que você quiser com ele falar. Ele tem paciência para te ouvir, para me ouvir, para nos ouvir. Ele deseja nos ouvir, para depois poder dizer para Jairo: aprende a lição, Jairo, que enquanto você amava a sua filhinha de 12 anos, que agora quase morrendo, essa minha filha por 12 anos sofria. E podia dizer a ela: agora vai em paz, minha filha, porque a tua fé foi quem te curou, ela te salvou. Mas ele ouvia, ele tinha essa paciência para ouvir. Jesus, ele pode nos ouvir. Então tenha cuidado com isso. Quando ela revelou tudo isso a Penina disse: agora eu sei o caminho. E qual era? Alfinetá-la, todo o tempo. Você não tem filhos, né? Chegava as crianças, rodeavam, brincavam, aquelas crianças correndo de um lado para o outro, e aquela mulher olhando, dizendo: meu Deus, quando eu vou ter uma criança? Era o desejo do coração dela. Olha bem, chegou um momento em que ela queria ter apenas um filho. Ela não pensava em ter multidão de filhos. Não. Um filho, queria ter um filho. Um filho, Senhor, me dá um filho. Esse era o sonho. Esse era o desejo do coração dela, um filho. Mas aquela mulher foi alfinetando, e quem sabe a princípio, Ana reagiu com firmeza. Quem sabe? Reagiu com firmeza. Mas as suas emoções foram feitas aos poucos minadas. Porque é assim que o inimigo trabalha, sabia? São as ardilhosas, as ciladas do inimigo. Elas são perigosas, elas são, sabe, ele sabe como fazer, ele sabe como tramar e como trabalhar, e como aos poucos, até mesmo a nossa fé, ele sabe como minar. Se nós não tivermos esse cuidado e colocar o nosso foco em uma só coisa, ele vai aos poucos minando a nossa força. E aí foi minando. E de repente o coração de Ana, apesar de todo o amor que aparentemente esse homem, Eucana, o que aqui revela na Bíblia, era um bom homem, um bom esposo, um servo de Deus. Apesar de todo o amor que ele lhe dava, ela se tornou uma mulher triste. E aquela tristeza foi tomando conta da vida dela. Aquela frustração foi tomando conta da vida dela. E ela foi se agravando. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Um deles é pastor. Os outros 2 não quiseram estudar, foram ser psicólogos. E se existe alguma coisa nas quais eles trabalham, e trabalham de uma maneira muito forte, hoje, principalmente hoje, é alguma coisa que todo mundo já conhece, o que antes era desconhecido, chama depressão. Os diferentes graus de depressão que acontecem na vida de uma pessoa frustrada em seus sonhos. Qualquer coisa relativa àquilo que ele sonhava e que ele frustrou, vai causando uma tristeza, provocando uma tristeza. E essa tristeza vai aumentando, e esse grau de depressão vai aumentando. Com Ana aconteceu isso. O grau de depressão dela chegou a tal ponto que ela tomou uma decisão. Qual era a decisão dela? Eu vou me matar. Eu vou me suicidar. Pastor, onde o senhor leu isso? Na Bíblia. Vocês leram comigo. Ela não comia e nem bebia. Uma pessoa que não se alimenta, uma pessoa que se nega a comer, está fadada a quê? A morte. Era isso que ela queria. Morrer. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo sequer para dar um filho para o meu esposo. De que vale a minha vida? Que propósito tem a minha vida? Eu quero morrer. E aquela mulher foi definhando. Chegou o momento de ir à casa do Senhor. Note bem, a casa do Senhor. Esse era o tema que eu queria falar bastante hoje. Eu venho outro dia. Eu volto aqui uma outra vez, irmãos. Não sei quando, mas volto. Olhe bem, irmãos. Demos graças a Deus que essa mulher, quando havia tomado a decisão de exterminar e acabar com a sua vida, era o momento de ir para a casa do Senhor. Ela bem podia haver dito: pode todo mundo ir embora, e arrumar ali uma corda, ou um penhasco, ou seja o que for, para terminar com aquele sofrimento de uma vez. Mas bendita a hora em que aquela mulher, ao invés de fazê-lo, decidiu ir à casa do Senhor.
Irmãos, bendita a hora, não se esqueça disso em nome de Jesus. Nos momentos mais difíceis, quando você se sente impossibilitado de ir à casa do Senhor, você não sente vontade, o teu coração está fechado, você está triste, as circunstâncias são contrárias, é esse o melhor momento para estar na casa do Senhor. E quando eles iam para a festa, nós lemos isso. O que fazia Eucana? Dava para Penina ofertas, porque ofertar para o judeu até hoje é diferente do que é para alguns de nós, que quando chega o momento da oferta, ao invés de dar um glória a Deus, diziam, ter que dar. Eles não, eles entravam dançando, até hoje é assim nas sinagogas, dançando, pulando, felizes, alegres. Por quê? Eu oferto porque tenho. E se tenho é porque dele recebi. Assim eles pensavam, assim eles criam. Então ele dava aquela oferenda para Penina, e dava por conta de todos os filhos e filhas que ela tinha. Mas diz a palavra que para Ana, ele dava uma porção excelente. Mais do que para a própria Ana, como sempre. Só que Ana certamente por trás dizia, você vai ofertar a Deus para quê? Que motivo você tem para ofertar? A oferta significava gratidão. O que é que você tem para agradecer a Deus? Quantas vezes alguém entra no culto e ouve pessoas glorificando a Deus, adorando a Deus no momento do louvor, ou durante o culto, e ele diz, que motivos tenho eu? Essa é a provocação satânica. Que motivos tem você para adorar ao Senhor? Que motivos tem você para entregar a adoração? Que motivo tem você para ofertar ao Senhor? Hoje é a nossa vida, hoje é o nosso louvor, hoje é a nossa adoração naquele tempo. Que motivos tem você para levar esta oferta? Humanamente falando, absolutamente nenhum. Você vai dar graças a Deus por quê? E Penina tentando. Você vai à casa do Senhor fazer o quê? Ofertar e agradecer quê? O que é que você vai agradecer a Deus? Qual o motivo da tua gratidão? E aquilo ia fazendo com que Ana, irmãos, mergulhasse na sua tristeza e na sua frustração. Mas apesar disso, no dia do culto, aleluia, ela não ficou em casa. Ela decidiu caminhar aqueles 25 quilômetros aproximadamente. Aquela mulher fraca, aquela mulher anêmica, aquela mulher que não comia, ela decidiu seguir o seu caminho, ir até a casa do Senhor, ainda que aquela fosse a última coisa que ela fizesse em sua vida. Aleluia! Meus irmãos, existem momentos em nossas vidas, esses momentos não são poucos, que às vezes nós precisamos exortar-nos a nós mesmos e dizer, ainda que seja a última vez, carne velha, vai me obedecer, vá para a casa do Senhor. E aquela mulher foi. Chegou ali, irmãos, diante do altar de Deus, entravam aquelas pessoas e davam suas oferendas, um, outro, dançando e adorando. Sentado ali no canto, o velho Eli, pastor da igreja, sacerdote Eli, sentado ali, observando as pessoas que entravam, todos alegres, felizes. De repente surge uma mulher, eu imagino, feia, magra, pálida, seu corpo caído, suas vestes longas, os ossos saltavam. A mulher estava morrendo, ela não queria comer, o seu semblante decaído, triste, a tal ponto que quando Eucana lhe foi dar a oferta, diz a ela, mas escuta, por que o teu semblante está assim? E ainda sabendo ele da condição, diz a ela, não sou eu para ti, ou o meu amor para ti melhor do que 10 filhos, e ela dentro do coração dela, eu não acredito nisso, eu não acredito, parece que Deus não me compreende, não olha para mim. A minha irmã não me compreende sendo ela mulher, e sabendo a minha dor, deveria compreender, não me entende. E o meu marido que me ama, ele me ama, eu sei que ele me ama, mas nem ele me entende. O que resta para mim? Agora essa mulher nessa condição terrível de tristeza, de angústia,
Imagine o rosto dessa mulher, os seus olhos caídos. Ela vai entrando dentro da casa do Senhor. E Eli de longe observa aquela mulher, certamente, porque ele estava ali sentado, e viu aquela mulher feia, aquela mulher débil, aquela mulher magra, aquela mulher com semblante caído. Essa mulher vem fazer o quê aqui? Irmãos, e esse é um problema de muitos de nós. Que às vezes vimos a casa do Senhor e ao invés de cultuarmos ao Senhor, nós cultuamos a outra pessoa. E ficamos vendo, outro. Aqui não acontece isso, graças a Deus, mas por aí. Tem um povo que tem um dom de ventilador, irmão, fica assim, direto. Lá e para cá. Irmãos, e esse negócio de olhar para as pessoas é horrível. Porque quando a gente percebe, a gente já está começando a julgar por qualquer coisa. E nós temos essa tendência, nós somos tendenciosos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo muitas vezes. Entre uma pessoa na igreja, a gente está todo assim, cabeça erguida, olhando para um lado, para o outro. Bateu o olho nele, a pessoa disse, esse aí está se achando. Às vezes não é, irmão, coitado, está com um torcicolo. A gente julga, sem saber. Passa 10 minutos, entra um assim, que humildade, é nada, é um problema na coluna, o bicho é orgulhoso que só ele. Mas nós julgamos. E até mesmo o pastor faz isso. Eu, como pastor, eu digo isso, quantas vezes eu julguei pessoas pela aparência. E até hoje, ainda se eu bato o olho e eu não vou, só que eu já aprendi, né? Falei, não, antes de julgar eu quero conhecer essa pessoa. Talvez a pessoa que eu julgue, que mais antipatia me cause, é a pessoa que eu vou procurar no final do culto para cumprimentá-la, para quebrar isso em nome de Jesus, porque é horrível, irmãos. É horrível isso. Mas isso é coisa do humano. Quando aquela mulher entrou, imagine ele olhando lá e vendo aquela mulher. E a mulher entra, se coloca ali diante do altar do Senhor. Diz a Bíblia que ela entrega a sua oferta, se ajoelha e começa a orar. Oh, aleluia. O melhor lugar, na presença do Senhor. O melhor lugar, na casa do Senhor. O melhor lugar, aos pés do Senhor. O melhor lugar, falando com o Senhor. E aquela mulher falava, e a sua oração qual era? Todos nós sabemos, Senhor, me dá um filho. É tudo o que eu quero. Um filho, e ela orava e chorava. Ela sabia, irmãos, certamente essa mulher tinha isso em seu coração. Não sabemos, um dia eu vou perguntar para ela no céu. Se ela não foi para o céu, foi para outro lugar, você pergunta. Mas eu vou perguntar exatamente o que é que você dizia nessa oração, Ana. Mas eu imagino que a oração dela era, Senhor, tudo o que eu quero. Só que nesse último culto ela derramou a sua alma. Chorou aos pés do mestre. E contou para Deus a sua frustração, a sua dor. E Eli, olhando, começou a ficar impaciente. Fica olhando para o homem para você ver como você fica impaciente. Olhando para aquela mulher, dizendo, o que essa mulher feia, magra, está aqui fazendo? Já ofertou? Vai embora. Dá lugar para os outros. E vinha alguém, vinha alguém, e Ana ali. Vinha um, entregava a oferta e ia embora, e Ana ali. Vinha outro, e Ana ali. Ana naquele lugar, porque Ana sabia que ao sair daquele lugar pudesse ser a última vez que ela pisava na casa do Senhor. E ela continuou ali, até que de repente Eli se cansa de ver aquela mulher. Não olhe para as pessoas. E vai ao encontro dela. E chega para ele e diz assim, mulher, até quando você vai ficar aqui? Você encheu a cara? Está bêbada? Ébria? Aqui, na casa do Senhor? Irmãos, imagina ouvir isso do pastor. Já tinha ouvido 1000 de Penina. O seu marido que não lhe compreendia. Um Deus que não lhe atendia. A criou para quê? A fez nascer para quê? Agora o próprio pastor da igreja chega para ela e diz, você está aqui fazendo o quê? Você está bêbada? Que você está que não sai daqui? Irmãos, imagina o coração daquela mulher. Quanta gente, muitas vezes, por muito menos do que isso, levanta o narizinho e diz, não volta mais aqui. Porque alguém não cumprimentou? Porque fulano não pôde falar com ele, o pastor não teve tempo de cumprimentar no final do culto, ele procurando e querendo falar, o pastor, nunca mais piso nesse lugar. Quero receber bênção de Deus.
Entenda que nesse lugar nós entramos com humildade de coração. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, não para dele exigir coisas, senão apresentar o nosso coração e esperar da sua graça sobre nós, porque nós precisamos dele. Ninguém faz favor a Deus de vir a um culto. Você faz favor à tua própria alma. É a nossa própria alma, é assim que precisamos estar cada dia na casa do Senhor. Eu vim aqui para fazer um favor à minha própria alma, e obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui e te adorar, e te louvar, e te glorificar. E quando aquela mulher ouve essa palavra do pastor, bêbada, ela podia ter olhado para ele e dado 1000 respostas. Pense você, o que é que você responderia para um pastor que te dissesse isso? Pense você, o que é que você responderia? Mas ela estava chorando e quebrantada. Seu coração estava quebrantado diante de Deus. E a pessoa quebrantada, irmãos, ela não tem forças nem para isso. Ela só olhou para ele e disse: por favor, não julgue mal a tua serva. Eu não bebi vinho, eu não estou embriagada. Mas a tua serva está clamando e chorando por causa de uma angústia que está no coração dela. Eu sou um coração quebrado, uma vida quebrada. Não me julgue mal, eu jamais faria isso. Irmãos, naquele momento, o Senhor toca o coração de Eli. E provavelmente o homem que julgava e quis espantá-la de lá é tomado por Deus e olha para ela e fala: vai em paz, e o Senhor concederá o que pede o teu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele disse essas palavras a ela, a Bíblia diz no versículo 19, as palavras que ela ouviu foram ela respondendo ao pastor Eli: ache a tua serva graça aos teus olhos. E diz a Bíblia: e assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia! Faço-lhes uma pergunta. Quando Ana entrou naquele lugar, qual era o grande problema de Ana? Qual era o seu grande problema? Não ter um filho sequer. Quando Ana saiu daquele lugar, a pergunta segunda é: ela saiu de lá alegre, por quê? Ela saiu com filho? Ela saiu com o mesmo problema. Mas a diferença é que sobre aquele problema havia uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que me desculpem, não me levem a mal. Às vezes pregadores que chegam em um lugar e começam a dizer: nesta noite, coitadinho, às vezes pensa que só porque ele está lá vai acontecer naquela noite. Mas Deus não trabalha como o pregador quer. Deus trabalha como Ele quer. E na maioria das vezes, porque esse é o modo de Deus, Ele trabalha através de processos. Ele deixa a coisa ir acontecendo, e Ele começa com isso: crês tu nisso? Mas eu fico pensando em certas passagens que às vezes fazem a gente vibrar, e até falar em mistério, e pular. Aquela mensagem gostosa que eu já preguei tantas vezes na minha vida. Eu acho que eu estava um pouco equivocado, mas eu pregava Pedro caminhando sobre as águas. Que coisa linda, não é, irmãos? Um ser humano, um homem caminhando sobre as águas. Lindo. Quem não gosta dessa mensagem? Quem não gosta desse assunto? Quem não gosta de ouvir dizer que um homem caminhou sobre as águas? Coisa linda, coisa maravilhosa. Todo mundo gostou, menos uma pessoa. Quem foi? Jesus. Jesus não gostou. E quando Jesus chegou naquele barco, no meio da noite, alguém disse lá: é um fantasma. Jesus disse: não tem fantasma nenhum aqui. Sou eu. Escute bem, quando Jesus diz: sou eu estou aqui, Ele está dizendo: eu tenho o controle.
acalma o teu coração. Eu estou aqui. E isso sim eu posso lhes assegurar. O Senhor está aqui nesta noite. E pode dizer a você: acalme o teu coração. Eu ainda tenho o controle. Aleluia. Mas o nosso irmão Pedro cometeu um erro. Senhor, se, conjunção adversativa, condicional, se és tu mesmo, dize-me que eu caminho até onde tu estás. E tem muito crente dizendo muito sim ao Senhor por tanto tempo. 75 anos tem essa igreja. Provavelmente tem alguém que por 75 anos faça a mesma coisa. Senhor, se me amas, fazes tal coisa para mim. Sem contar aqueles, eu vou colocar Deus na parede. Tem gente que faz isso, irmãos. É grande. Coloca lá, ainda dá prazo, Senhor, até tal dia. Se o Senhor não fizer, eu fico imaginando Deus lá de cima falando: você faz o quê? Deus é Deus. Não é a gente que põe tempo nele, o tempo é dele. A história é dele, o domínio é dele, o poder é dele. E a glória não será de outro, somente dele. O Senhor trabalha por processos. E o Senhor disse àquela mulher, pela palavra, pela boca do servo de Deus: o Senhor conceda o que deseja o teu coração. Só com esta palavra ela já saiu diferente. A mulher triste se tornou alegre. A mulher que não comia começou a comer, que eu acho que virou uma cheinha e começou a comer, e alegre, e contente, e feliz. E as pessoas impressionadas do que aconteceu. E ela dizia: eu levo comigo aqui dentro. E alguém o quer, e a Penina o quer. Ela é uma promessa, uma promessa. E eu abracei esta promessa. Eu creio nesta promessa, porque eu creio no meu Senhor, eu creio na palavra, porque era diante dele que eu me prostrava. Aleluia. Podes tu crer? Jesus não gostou que Pedro dissesse aquilo, porque ele disse: pode vir. E Pedro foi. E aí mergulhou. Vocês já sabem, aquele mico todo que ele passou. Como sempre, Pedro é o campeão dos micos. O Senhor tira ele lá todo molhado, joga dentro do barco, ainda olha para ele e fala assim: por quê? Por quê? Por que não tivestes fé? Todo mundo pode haver gostado, mas Jesus não gostou. Jesus prefere a fé. E não que queremos colocar prova. Tem crente que vive fazendo prova a vida inteira. Para com isso de prova, irmãos. É crer na palavra do Senhor. Esta palavra garante a nossa vida, garante a nossa história, garante as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Chega de querer testar Deus, provar Deus. É o Senhor que nos prova. E não para saber como somos, porque Ele sabe tudo. É para que nós descobramos como está a nossa fé. Se podemos nós continuar com a mesma chama acendida, com ou sem aquela vitória que tanto desejamos. Pois o não de Deus é tão perfeito quanto o seu sim. Porque o não dele pode ser um espera, porque o que terás será melhor do que imaginastes. Mas espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, confie na sua bondade, na sua misericórdia, na sua fidelidade, em seu amor. E a Bíblia diz: e sucedeu que passando, veja bem, algum tempo, que a gente não sabe quanto foi, Ana concebeu e teve um filho. A promessa se cumpriu. Aleluia. Deixa eu encerrar isso aqui, porque está ficando gostoso o negócio. Vamos fechar isso aqui direitinho. Mas eu tenho um problema aqui. Quem sabe os irmãos podem me ajudar? Vocês que sabem muito de Bíblia. 75 anos de igreja. Tem gente aqui que já quase 70 de EBD. O nome dos filhos de Penina, qual era? Não, Penina não teve nenhum filho chamado Samuel, que eu saiba. Qual era o nome dos filhos de Penina? Ela tinha filhos e filhas. Vou perguntar aos universitários aqui. Alguém encontrou na Bíblia o nome dos filhos de Penina? Ela teve muitos filhos. Ninguém nem sabe quem foi. Mas o filho da promessa que o Senhor entregou a Ana, o seu nome é Samuel.
o grande profeta, sacerdote, o que ungiu o primeiro rei e o segundo rei, o homem segundo o coração de Deus, o primeiro juiz sobre Israel, Samuel, o filho da mulher com um coração quebrantado aos pés dele. Aleluia. Nunca duvides de Deus. O que Ele tem para ti, o que Ele tem para nós é melhor, é maior do que aquilo que nós mesmos possamos imaginar. E depois ainda deu os outros filhos para Ana, deu muitos outros filhos, mas Samuel, que coisa linda, irmão. Samuel, Deus deu ela, Samuel, tudo uma mulher que esteve na casa do Senhor com seu coração quebrantado, ouviu esta palavra e levou para dentro de si uma promessa. Irmão, eu não sei qual é o problema que deprime a sua vida, eu não sei, absolutamente não posso saber. Mas Deus sabe. O que te oprime, o que te deprime, o que te angustia, o que te faz fazer de um culto um pequeno espaço entre duas dores. Que às vezes você vem ao culto e às vezes pede a Deus, Senhor, que esse culto nunca terminasse. Porque às vezes sabe que é um pequeno espaço entre duas dores, saiu do inferno, vem para dentro do céu e sai e volta outra vez à sua mesma luta. Em nome de Jesus. O desafio de Deus para nós dessa noite é quebrando o teu coração diante dEle. Deixa diante dEle o teu problema. Escute a sua voz e a sua palavra. Você é filho, você é filha. E Ele não te despreza, Ele não te desamparará, Ele não te deixará. E aquilo que o teu coração necessita, se estiver quebrantado diante de Deus, escute isso. Apenas isso. Quebrantado. Veja bem, quando Jeremias foi levado até a casa do oleiro, estava ali o oleiro trabalhando e de repente ele quebrou o vaso, certo? Errado. Ele não quebrou vaso nenhum, o vaso se quebrou sozinho. Isso, então foi o vaso que quebrou, não foi ele que quebrou o vaso. Está vendo? O vaso quebrou sozinho nas mãos dele. Quer se quebrantar? Não se quebrante na mão de ninguém. Não vá chorar os seus problemas para ninguém. Quebranta o teu vaso diante do grande oleiro, do Senhor. Diga a Ele, conte a Ele a angústia do teu coração, porque Ele não desprezará as tuas lágrimas, senão que as juntará, e aquele mesmo vaso quebrantado molhará com as tuas próprias lágrimas para refazê-lo, levantá-lo e reconstruí-lo para que os seus tesouros nele sejam abundantes. Receba nesta noite esta palavra, em nome de Jesus. Não é um pregador que está dizendo a você, eu profetizo, cuidado com isso. Termino com essas apenas 12, eu termino já, amém? Quantos me dão 5 minutos? Só 5 minutos eu preciso, 5. Levante a mão, só 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ótimo. Só isso. Um dia foi um pregador, irmãos, um itinerante, glória a Deus por eles, mas esse irmãozinho chegou lá e começou a pregar uma mensagem linda, e eu ali ouvindo. E ele pregou, depois chamou as pessoas à frente, para orar por elas, mas antes de orar ele começou a decretar, profetizar. Eu profetizo para você, eu profetizo na tua vida, eu digo, eu falo, eu decreto e tal, e eu estou lá. Se é de Deus, amém. O Senhor pode estar usando o seu instrumento. Ele continuou, depois que ele decretou e profetizou para todo mundo, ele disse, agora o pastor Arnaldo vai orar. Eu falei, eu? Profetizei nada, não decretei nada, você profetizou, você ora. Se alguém quiser vir reclamar, volte com você, não comigo. Isso eu já aprendi na minha vida. Eu não estou aqui para profetizar nada. Eu profetizo o que está aqui. Essa palavra eu garanto. Amém? Mas lembre-se disso, irmãos. Deixe Deus trabalhar processos dele em sua vida. Termino com isso. Um auditório parecido a esse. Era onde eu pregava cada domingo. Num desses domingos, terminando o culto, contei para o pastor Léo que eu pregava o púlpito era como esse, parecido. Chegou uma senhora e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor, e chorando. Eu desci. Falei, pois não, minha irmã. Cumprimentando alguns irmãos, eles iam ao nosso encontro. Ela disse, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Falei, amém, irmã? Vamos orar. Pode me dizer o motivo da oração? Pastor, não vou nem dizer. É tanta coisa que eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu vi naquela mulher uma Ana, chorando, triste, angustiado, presa. Falei, minha irmã, pelo menos me dá uma ideia. Pastor, minha irmã, espera um momentinho, deixa os irmãos ir embora, vamos até o meu gabinete. Estou vendo a sua angústia tão grande. Vamos conversar um pouquinho. Sabe o que ela me respondeu? Pastor, eu não quero saber de blá, blá, blá. Olha só. O senhor é um homem de Deus. Aí ela
Arrumou, né? Disse assim: o senhor ore por mim agora, porque eu não aguento mais o que estou vivendo, ou então eu saio dessa igreja e nunca mais volto aqui. Falei: não, irmã, então peraí, então vamos orar. Chamei os irmãos, falei: vamos orar. Falei: irmã, pelo menos me dá uma dica. Dica? Falei: pastor, estou cheio de problema de saúde. Problema na coluna, problema no fígado, problema... Irmão, ela começou a mostrar tanto problema que ela tinha, que até eu comecei a faltar o ar. E não é só isso, o problema no meu trabalho, o problema com o meu esposo, aquele sem vergonha, e o meu filho, e o vizinho, o cachorro do vizinho. Irmão, ela, tanto problema. Eu falei: meu Deus do céu, está quase me afogando pedindo oração, eu também. Eu falei: mas irmã, espera um pouco, estou vendo a irmã tão angustiada, vamos conversar. Não quero conversa, ou o senhor ora por mim, eu vou embora agora e não volto. Amém, irmã, amém. Irmãos, vem aqui, vamos orar por ela. Se ajoelhou, e eu comecei a orar. Falei: Senhor, vê a angústia da tua serva, suas lágrimas, o que ela está vivendo, seus problemas físicos, emocionais, familiares. Tem compaixão dela, Senhor. E ela chorava, e os irmãos que estavam à volta choravam com ela, e eu também estava bem comovido. Só que chegou o momento da oração, e eu disse: Senhor, agora por favor, faça a vontade da tua serva. Eu te peço a Deus, leva a tua serva para a tua glória. Quando eu disse assim, ela abriu 2 olhos e falou: pastor, o senhor está orando para eu morrer? Eu falei: pois é, irmã, se a senhora não quiser mais problema, é só lá. Enquanto estiver aqui, vai enfrentar um por um e vai vencê-los no nome do Senhor. É isso. É na força do Senhor, é em nome do Senhor, é na direção do Senhor, é com a mão do Senhor sobre nós, enfrentar nossos problemas. Se alguém quiser oração depois do culto, eu estaria aqui orando. Fique à vontade. E eu espero que você diga: não, sou eu quem quero orar. Sou eu quem quero dizer a Deus: Senhor, eis aqui a minha vida. Tu conheces toda a minha história, toda a minha vida, melhor do que qualquer pessoa aqui dentro, Senhor. E é nas tuas mãos que eu confio o meu coração e o meu futuro. Vocês querem orar? Posso orar, pastor? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos fazer pelo menos uma oração assim. Talvez tenha uma alma aí desejosa de vir aqui quebrantar o coração. Quebrante aí mesmo. Já não temos mais nem tempo para quebrantar coração aqui. Quebrante aí. Calamachaia. Mas ainda que eu tenha que repetir que eu desconheço a tua história, Ele conhece. E os seus olhos estão voltados para você agora. Basta crer nisso. Eu vou lhe rogar que, por favor, feche os seus olhos. Por favor, faça isso. É muito importante, às vezes, fechar os nossos olhos, porque isso garante a nossa individualidade. Você não enxerga ninguém. Não tem marido, não tem esposa, namorado, irmão, irmã. Não tem ninguém, é só você. Aí está você e Deus, que conhece o teu coração, a tua história, tem visto as tuas lágrimas, o choro no cantinho da casa, abraçado no travesseiro, no caminho para o trabalho e volta dele. O Senhor ouviu, Ele jamais desprezou nenhuma das tuas palavras. Ainda que nelas existisse revolta, Ele não lia os teus lábios, Ele olhava o teu e olha o teu coração. O assunto é entre pai e filho, é entre ele e você agora. Olhos fechados, essa escuridão que está aí em você também pode simbolizar uma não visão de caminho, ou luz alguma no fim do túnel. A escuridão pode mostrar a tua vida paralisada, você dizendo: Senhor, quanto tempo eu luto com isso? Ou então, porque isso me sobreveio, Senhor? A minha alma já não aguenta mais. O Espírito Santo está só te recordando isso. Lutas, provas, problemas, frustrações, angústia. Quem sabe você está entrando já em um processo de depressão e perguntando-se: para que serve a minha vida? Para que eu vivo? Mas aí, no meio dessa escuridão, começa a brilhar uma luz. A tristeza pode durar toda
uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E não confunda, não pense que será amanhã, porque amanhã o sol físico, o sol que nós conhecemos vai brilhar. Está se tratando do sol da justiça, que é Jesus. Ou seja, a tua tristeza dura até que a luz da sua palavra, a luz da sua presença invada a tua alma e o teu coração e diga: eu estou aqui. E nós vamos orar agora. Permita-me humildemente orientá-lo em oração. Eu não vou orar em seu lugar, não quero e não posso, mas com a ajuda do Espírito Santo eu desejo orientá-lo em oração. Então, por favor, com os olhos fechados, repita essas palavras depois de mim em voz alta, por favor. Diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque Tu me deste, Senhor, o privilégio de estar aqui essa noite. Tu me escolhestes, preparaste os caminhos para que eu pudesse estar aqui esta noite. Eu reconheço a Tua voz, ovelha Tua eu sou. Eu preciso do Teu cuidado, do Teu conforto, da esperança no meu coração. Tu conheces a minha dor, e se eu duvidei de Ti, peço-Te agora, Senhor, perdoa os meus pecados. Ajuda-me, ó Deus, a ter um recomeço hoje, confiado na Tua palavra. A Tua palavra que me diz: espera, pois, em mim. Ajuda-me, ó Deus, a honrar-Te com o meu coração, com a minha vida. Que nessa noite, Senhor, depois destas lágrimas, o meu rosto volte a expressar a alegria do Senhor na minha vida, no meu coração, no meu coração. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus e louve ao Senhor e agradeça a Deus, porque Ele é fiel. A palavra dEle chegou ao teu coração e a tua vida, Ele é fiel para cumpri-la. E a sua palavra jamais voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. O Senhor falou, Ele haverá de cumprir na tua vida a sua promessa. Sou fiel.